Queridos, abram suas Bíblias comigo em Levíticos 23. Nós queremos, de forma bem breve, refletir sobre o Deus festeiro. Nós fomos muito afetados, nós somos muito influenciados pelo meio em que vivemos, pelo ambiente em que vivemos, pela estrutura cultural que nos cerca, e isso, por vezes, causa grandes transtornos e distorções nas relações básicas que nós temos com Cristo. Eu quero ver sobre um dos pontos que causa mais sofrimento, nessa distorção sobre a perspectiva de festa, de alegria. Levíticos 23 é um texto muito importante, um texto muito emblemático, onde Deus institui festas. Eu quero pedir para... Joga na projeção para a gente aí, Levíticos 23, nós iremos ler o verso 1, 2, 3 e 4. Irei ler todo com vocês, para vocês acompanharem junto ali. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Em 6 dias realizem todos os trabalhos, mas no 7º dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. Feche os seus olhos, Pai. A Tua palavra, Jesus, ela é suficiente, ela é transformadora. Por isso, nesse momento, o Espírito Santo de Deus venha sobre as nossas vidas, cative os nossos corações, prenda o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos absorver tudo que o Senhor tem aos nossos corações, no nome santo de Jesus. Eu quero dar uma ênfase muito especial no verso 4, eu li até o verso 5, mas eu quero dar uma ênfase muito especial em algumas palavras do verso 4. Lembrando que aqui o contexto é o seguinte: Moisés, ele está com o povo no deserto. O livro de Levíticos, o livro de Números, mais especificamente esses dois, compreende uma série de organizações, onde Deus apresenta a lei, os códigos, as ordenanças ao povo de Israel. São mais de 600 leis, 616 leis, aos quais Deus instituiu ao povo. E aqui, no capítulo 23, nós temos um ponto muito importante, um ponto muito fundamental na forma em que os israelitas enxergavam o mundo, que era a instituição de festas. Mas olha só algumas palavras interessantes. E lembrando que esse aqui é o discurso do próprio Deus. E disse o Senhor a Moisés. É Deus falando a Moisés. Não é um telefone sem fio. Não é a opinião de algum homem sobre a lei. É o próprio Deus definindo um ponto fundamental na forma em que o povo de Israel deveria viver. Olha só que Moisés, o que Deus diz a partir da boca de Moisés no verso 4. Estas são as festas fixas do Senhor. Olha só o quanto é importante essa abordagem, essa colocação de Deus ao dizer: gente, eu tenho uma lei para vocês, eu tenho uma ordem para vocês, e essa ordem é: eu lhes darei festas fixas, festas em que vocês terão a obrigação de comemorar naquela data. Não é uma festa suscetível à sua vontade, mas é uma festa fixa, onde ela tem data para começar. E aí Deus continua: festas fixas do Senhor. Olha só o possessivo da frase. Essas festas que são fixas, elas têm um dono. Elas têm um homenageado. Que é quem? O Senhor. Não era uma festa de homens, não era uma festa de uma nação, de uma bandeira, de uma entidade, mas era a festa do Senhor, tinha dono. E aí o texto continua: reuniões sagradas. Reuniões sagradas, encontros, assembleias que têm uma característica. E qual característica é? Elas devem ser sagradas. E aí, por fim, o texto diz que vocês proclamarão no devido tempo. A primeira memória que eu tenho da minha vida é de uma festa. A memória mais antiga que eu puxo, assim, que eu me recordo, é de uma festa. Eu tinha 4 para 5 anos, no dia 13 de fevereiro, que
que eu fui morar na casa do meu pai. Meus pais eram separados, eu era bem antes, ali, quase quando eu nasci. E aí, eu fui morar na casa do meu pai quando eu tinha de 4 a 5 anos. E eu mudei justamente no dia do meu aniversário. E foi feita uma festa. A primeira memória que eu tenho minha de infância é de uma festa. Eu lembro, assim, de detalhes da casa. Eu ganhei um cachorro, um pastor belga chamado Princesa, que eu quase matei a minha madrasta do coração, porque um dia eu resolvi dar banho nela. Falei, a princesa tem que ficar bonita, né, peludona, né, ela era toda preta. E aí eu peguei um shampoo que ela tinha importado, peguei a escova dela, o secador dela, levei ela para fora de casa, liguei a mangueira e comecei a fazer uma sessão de massagem com aquele shampoo. Gastei metade do vidro de shampoo, um shampoo importado. Peguei a escova dela, quando ela chegou em casa, estava lá metade do pote, a escova cheia de pelo de cachorro, e eu todo feliz. Ó, o que eu fiz? Eu cuidei da princesa. E foi nesse dia que eu ganhei essa cachorra. E foi um dia assim, que marcou a minha vida. Foi a primeira grande memória que eu tenho em relação à festa. Uma outra memória muito impactante que eu tenho em relação à festa é na minha adolescência. Eu cuidava, junto com o meu irmão e outros adolescentes, de um PG, de um pequeno grupo. E um rapaz um pouco mais velho que a gente, ele aceitou a Jesus. E eu lembro que um certo dia ele estava meio mal, assim, meio perdidão. E aí a gente questionou ele e falou assim, tem uma festa hoje na minha casa e eu preciso ir, só que agora que eu sou crente, eu não posso ir em festa mais, nas festas da minha família e tal. Isso ficou na minha memória. Isso ficou na minha memória de forma muito profunda, porque eu não sabia nem o que responder para ele. Porque nós somos formatados com uma ideia de que o culto, a vida cristã, é chata. Pode reparar, todas as descrições do céu são sempre enfadonhas. Todas as ideias que a gente pensa de céu, de Deus, de adoração, é sempre regado a aquela coisa enfadonha, cansativa, repetitiva. E aí você fica assim, nossa, que coisa, né? Além disso, nós temos uma outra questão, outro coeficiente aí, que é a ideia de sofrimento, de tristeza, que nós herdamos de uma mentalidade católica, onde a fé, ela tem que ser sacrificial. E aí a gente entende o culto como algo triste, algo onde eu vou lá prestar um sacrifício, eu vou fazer uma oferta, mas isso em nada se parece com a perspectiva de oferta deixada pela Bíblia. Em nada se parece com a perspectiva de festejar deixada pelo próprio Deus. Aqui eu vou enfatizar, Deus que ordenou essas festas. Foi o Senhor que ordenou. E repare, depois você lê lá todo o capítulo 23, você tem todas as festas principais descritas ali, nos seus detalhes, como elas aconteceriam. E todas elas têm, tira a lente da tristeza e repara para tu ver, todas elas têm um fator muito alegre. De congregar, de família, de grupo, de nação, de estar junto, de todo mundo estar ali do lado na mesma tenda, e sabe aquela reunião de família? Era isso. Só que na nossa ideia, o culto é algo triste. A festa é algo lúgubre, pesado, quase um funeral para o cristão. E isso é uma ação planejada do diabo. Por quê? Porque a primeira expressão que a gente tem, o primeiro acontecimento que a gente tem pós-queda é um culto. A primeira coisa que acontece depois do capítulo 3 de Gênesis, onde tem a descrição da queda do homem, a expulsão do jardim, é o nascimento de Caim e Abel e depois um culto. E um detalhe importante, esse culto, esse sacrifício ao qual Caim e Abel executaram ao Senhor, não foi um sacrifício ordenado por Deus. Foi algo espontâneo. Deus não chega, diferente aqui do Êxodo, onde Deus dá as diretrizes, as métricas, Deus não chega para Caim, nem para Abel em nenhum momento, ou para Adão, chega e diz, vocês a partir de agora devem sacrificar ao meu nome. Não. Aqueles dois homens, eles sentiram em seu coração que eles precisavam fazer algo para se aproximar de Deus. E aí, cada um, segundo o seu ofício, segundo a sua profissão, ofereceu aquilo que ele tinha.
Abel sacrificou um cordeiro, ofereceu ao Senhor. Caim pegou ali do fruto da terra, do que ele plantava, e ofereceu ao Senhor. E tem muita gente que, de forma errada, diz que Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Caim ofereceu cereais, legumes, do fruto da terra. Não, tem nada a ver. Tanto que Deus aceita depois, ele coloca como oferta, como parte da oferta, também a libação com vinho, cereais, frutas, também fazia parte da oferta. Esse não foi o problema. A diferença é que Caim ofereceu daquilo que lhe sobrava, e Abel ofereceu do supra-sumo das suas ofertas, das suas ovelhas, aquilo que ele tinha de melhor. A diferença estava na intenção, não no produto, não no que era oferecido, mas no coração do ofertante. E ali, nesse lugar, no primeiro momento da Bíblia, no primeiro acontecimento pós-queda, nós temos o registro de um culto, de um sacrifício, de uma festa. Engraçado que essa festa terminou com tristeza. Essa festa terminou com um assassinato. Essa festa terminou com um coração endurecido, embrutecido pelo pecado. E aqui nós vemos o primeiro ataque subjetivo do diabo para distorcer a relação nossa com o culto, que é a oferta, que são as nossas intenções diante do culto, que é a certeza de que fazer culto ao Senhor não deve ser algo alegre, mas deve ser algo triste, pesado, reverente. Reverente no sentido, não, a gente tem que ter reverência, mas no sentido, sabe, boçal, quase boçal, preso, né? E não. Culto ao Senhor, ele foi assim, de forma muito intencional, distorcido pelo diabo. Porque o diabo sabia que o homem precisa de Deus. O diabo sabe que é natural ao homem tentar buscar a Deus. É algo inerente ao ser humano tentar achar uma lógica para a existência, um motivo ao qual ele está nessa terra, um lugar ao qual ele se espelhar, e esse lugar é sempre em direção à eternidade. Salomão diz no Eclesiastes que Deus plantou a eternidade no coração do homem, e nós vamos sempre tentar preencher isso. E se nós encontrarmos o favor de Deus, nos direcionarmos com a oferta correta, o Senhor sempre vai estar de braços abertos para se revelar a nós. Da mesma forma como ele se revelou a Abel, que foi creditado em Hebreus como justo. Você não tem uma palavra de Abel. Você não tem a citação de uma frase, uma única menção de uma palavra que saiu da boca de Abel. Mas mesmo assim, ele foi creditado como justo. Por quê? Porque o culto dele ao Senhor foi um culto correto. Uma busca certa, direcionada. E assim, o diabo tenta deturpar todos os elementos do culto. E é muito interessante, gente, porque às vezes culto e festa na Bíblia vira sinônimo. Eles se entremeiam. O culto está na festa, a festa está no culto, são relações muito próximas na execução litúrgica da vida do povo de Israel, e lógico que isso se aplica também a nós. E aí o diabo, sabendo disso, o diabo quer o quê? Quer sempre deturpar aquilo que Deus colocou como ordem. E aí ele consegue muitas vezes, porque ele vai atrás de deturpar os elementos do culto. O diabo sabe que se ele distorcer a sua relação com cada um dos elementos do culto, ele vai ter vitória sobre a sua vida. E aí você vai começar a adorar coisas humanas, tentar preencher a sua eternidade com coisas passageiras. E aí, uma reunião, por exemplo, a gente vê o alerta de Paulo aos Coríntios sobre a questão da Santa Ceia. Ele vai alertar, gente, a Santa Ceia é uma festa. Só que vocês estão malucos. Vocês estão pirados. Uns vão aí para encher a cara. Vão aí para ficar bêbado. Uns levam um monte de comida para se empanturrar na sua glutonaria, para se satisfazer nas suas intenções, nos seus desejos.
E aí, qual que é o principal elemento que o diabo tenta distorcer? É que o culto é para você. É que a festa é para você. Você é o motivo de festa. Você é o motivo de alegria. A sua existência é o motivo de festejar. E aí, querido, a gente começa a sujeitar o nosso culto, a performance do nosso culto, a intensidade do nosso culto, a intensidade do nosso festejar, a partir do quê? De como eu estou, de como está meu estado de espírito, de como está meu ânimo, como estão as minhas intenções. Por quê? Porque eu sou o alvo do culto. Se eu tiver com vontade de chegar lá e encher a cara, eu vou encher a cara. Se eu tiver com vontade de chegar lá e comer igual um condenado, eu vou comer igual um glutão. E aí eu não estou nem aí para os elementos externos ao culto, porque o que importa é a minha vontade, o que importa é a minha intenção, saciar o meu desejo e não adorar a Deus. Gente, como é belo o sacrifício de Abel. Você não vê Abel pedindo nada. Qual foi a motivação de Abel para fazer o culto? Nada. Não tem nada no texto, gente. Tem uma descrição, o texto não fala de nada. Ele simplesmente foi lá e falou, eu vou adorar ao Senhor. O texto não fala nada. Foi um puro, sincero e refinado ato de reconhecimento da glória e da grandeza do Senhor. Um ato de adoração genuíno. Olha só o quanto é interessante a gente entender essa perspectiva, porque aí a gente começa a ver que festejar, querido, não é uma possibilidade. Vamos voltar ao texto? Coloca para mim o verso 4 de novo, Levíticos 23, 4. Olha só, eu li com vocês, 4, isso. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão nas datas estabelecidas. Deus está dando o direcionamento, as datas e a forma, o dono da festa. E aí volta lá no verso 2, e aqui Deus está dizendo, diga o seguinte aos israelitas, estas são as minhas festas, as festas do Senhor, que vocês proclamarão como sagradas. Ele repete, ele enfatiza a necessidade de nós entendermos que, primeira coisa, é que a festa tinha um dono. E a segunda, que não era uma opção. O povo de Israel não tinha a opção de festejar, de não festejar, na verdade. Era uma ordem, um decreto. E a punição para aqueles que não observassem as festas era o quê? A morte. Ou você festeja ao Senhor, ou você vai morrer. Olha só. Festejar não era uma opção. Festejar não era segundo a minha vontade. Eu não podia chegar um belo dia, naquele ano, e olhar e dizer, eu não vou festejar. E o porquê que festejar não era uma opção? Por que festejar não era uma possibilidade, mas um mandamento? Porque existem determinadas coisas que acontecem na nossa vida quando a gente festeja, que transforma a nossa relação com Deus. A primeira delas é que o festejar, segundo o princípio de Deus, é o suprassumo da gratidão. Coloca o Salmo 100 para a gente. O suprassumo da gratidão. Quem festeja, segundo os princípios do Senhor, como uma ordenança, traz no seu coração a gratidão. Olha só o que o salmista diz. Aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem pelas suas portas com ações de graça e nos seus átrios com louvor. Dê-lhes graça e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom. E o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece em todas as gerações. Queridos, quem festeja ao Senhor
tem sempre um coração grato. Por isso que nós não podemos viver a festa, ou enxergar o festejar, o culto ao Senhor, como uma possibilidade, como uma opção. Nós precisamos enxergar o festejar, o nos alegrar, o prestar culto ao Senhor como uma ordem imperativa e inegociável. Por quê? Porque festejar ao Senhor gera gratidão. Quem festeja ao Senhor tem sempre um coração inclinado a observar aquilo que o Senhor fez por ele. Por quê? Porque todas as festas têm sempre um caráter do passado. Sempre aponta a um memorial daquilo que passou. Por exemplo, qual que era a intenção de se celebrar a Páscoa? Agradecer ao Senhor pela libertação no Egito. Qual que é a nossa intenção em celebrar a Santa Ceia como um ato festivo, como um culto ao Senhor? Celebrar o sacrifício do Senhor. Sempre o festejar nos remete àquilo que o Senhor já fez. E aí quem é grato, cede menos à ansiedade. Quem é grato, cede menos à insatisfação. Quem é grato cede menos às inconstâncias das possibilidades do futuro. Por quê? Porque Deus já fez muita coisa boa na minha vida. E eu tenho convicção, se eu continuar prestando culto a Ele, com um coração grato, Ele continuará cuidando da minha vida. Por isso que nós não podemos encarar a festa como uma possibilidade. Porque o ato principal de festejar é a gratidão. A gratidão pelo que o Senhor fez. Olha só, para pensar, nós chamamos aqui vários irmãos que estão de aniversário. Uns com 50, 60, 70, 30, 10, quantas pessoas? 44 anos de casamento. A gente não está aqui chamando essas pessoas para festejar. Nós oramos para que Deus abençoe o futuro, mas também em gratidão àquilo que o Senhor já fez. O combinado de cuidados e bênçãos do Senhor que nos fez chegar até aqui. Porque se não for a boa mão do Senhor, querido, em vão vigia o vigia. Se não for a boa mão do Senhor, querido, em vão constrói o construtor, em vão fazemos as nossas coisas. Porque nós não temos controle a um palmo do nosso futuro. Então, festejar como uma ordem deve gerar no nosso coração gratidão. Segundo ponto, levar ao memorial. E o terceiro, queridos, é uma ordem que não depende do fator externo, tampouco interno. Tem gente que só festeja quando está tudo bem, e é muito mais fácil festejar quando está tudo bem, né? Só que você vê no relato de Levíticos 23, Deus falando assim, gente, quando vocês não tiverem nenhum inimigo, vocês comemorem as festas fixas. Gente, quando você estiver colhendo o melhor momento da sua vida, aí vocês vão comemorar as festas fixas. Festejar como uma ordem não depende dos fatores externos. Deus não deu a possibilidade. Poderia ter todos os inimigos ao redor. Israel poderia estar sitiada, sendo perseguida, mas no dia certo eles deveriam parar tudo e festejar ao Senhor. Mas eu não tenho vontade, não importa, é uma ordem. Mas eu não estou sentindo bem, eu não estou querendo, eu quero ficar triste. Não importa, Deus ordenou, matem um cordeiro, sacrificam ele e façam um churrasco. Vocês vão comer, vocês vão parar tudo. O mundo pode estar de mal a pior. Você pode estar triste em seu coração. Você pode não ter motivos evidentes de gratidão. Mas não importa, é uma ordem. Para tudo que você está fazendo. Senta na sua mesa com a sua família e vai comer alguma coisa em alegria e gratidão àquilo que o Senhor já fez. Pastor, mas eu não me sinto andando tão triste. Sabe que tristeza não é pecado. Tristeza não é pecado. Grandes homens da Bíblia se entristeceram. Jesus nos alertou que no mundo a gente ia ter muitas aflições. Tristeza faz parte da vida. O problema é que tem gente que peca, sabe fazendo o quê? Cultivando tristeza. Tem gente que é semeador, é agricultor de tristeza.
Acontece alguma coisa na vida dele, ele pega aquilo ali e guarda, e fica fermentando aquele sentimento ruim. E ele não aceita mudar de vida, ele não deixa, não busca uma solução, por quê? Porque aquilo ali virou um bichinho de estimação, onde ele tem uma cartada sempre, uma desculpa sempre para qualquer coisa. Ai, Deus, eu não tenho motivo para ser feliz. Vai lá e puxa uma cartada. Ai, eu não tenho motivo para me alegrar com a minha família. Vai lá e puxa, fica cultivando tristeza. Tristeza não é pecado, não, mas cultivar tristeza é uma afronta à bondade do Senhor. É uma afronta àquilo que o Senhor já fez. E você sabe qual que é o melhor antídoto para você curar as tristezas da sua vida? Festejar. Independente da sua vontade, independente dos seus sentimentos, independente dos fatores externos, você deve cultivar a alegria. Intencional, com data e hora marcada, com um dono da alegria, que é o Senhor dos Exércitos. Olha só, pense em Paulo. O apóstolo Paulo, preso. Ele estava ali, cercado por cadeias, preso, abandonado. Nas últimas palavras dele, ele cita uma série de pessoas que ele abandonou durante a caminhada. E ele escreve uma carta. A carta aos Filipenses, conhecida na teologia como a carta da alegria. E aí você pensa, Paulo escreveu essa carta, se ela é a carta da alegria, Paulo estava lá com um carro novo na garagem, uma casa paga, ele estava no melhor momento do ministério dele, um monte de igreja. Está preso, no pior momento do ministério dele, cerrado, sozinho. Isso não impediu ele de nos aconselhar em meio ao sofrimento. Isso não impediu ele de chegar aos Filipenses e dizer, gente, eu digo uma coisa para vocês, alegrem-se. E aí ele disse, e novamente vos digo, alegrem-se porque o Senhor é bom. O exemplo de Paulo é suficiente. O exemplo de Paulo é impactante. O exemplo de Paulo deve nos mover a cultivar uma vida de festa, porque Deus é um Deus festeiro. O Senhor é um Deus alegre, Ele é o dono da alegria. A alegria é parte do fruto do Espírito. Não se deixe contaminar pelo mundo. Não se deixe contaminar por essa visão pesada do mundo, por essa visão triste de viver, onde você precisa de motivo para se alegrar, onde você precisa estar bem para cultuar ao Senhor, onde o seu sacrifício, a intensidade dele, a performance do seu culto é segundo ao que acontece ao seu redor. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei mesmo. E talvez o seu problema possa ser muito intenso, mas eu te garanto, pessoas passaram por problemas ainda maiores e viveram em alegria durante os problemas. Sabe por quê? Porque elas são masoquistas? Não. Se entristeciam, mas não cultivavam tristeza. No lugar da tristeza, arrancava aquela erva daninha e plantava uma semente de alegria. Essa semente se chama Jesus Cristo de Nazaré. Essa semente se chama a esperança que o Senhor, Ele é suficiente nas nossas vidas. Essa certeza, essa semente é a convicção de que nós tudo podemos, porque é o Senhor que nos fortalece. Tudo nós temos a capacidade de suportar, porque Ele é bom. O mundo pode estar pegando fogo. O mundo pode estar ruindo. Tudo de mal pode acontecer, mas aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, aleluia, a sombra do Onipotente descansará. Que nessa noite, nós venhamos festejar ao Senhor. Aleluia. Que nessa noite, nós venhamos escanear a terra do nosso coração, como um bom lavrador,
E venhamos procurar cada erva daninha de tristeza, de sofrimento, de amargura e arrancá-la. Pegar a semente da alegria do Senhor e plantá-la fundo. Que nessa noite eu e você venhamos a partir desse momento programar a nossa alegria no Senhor. Não a partir do que acontece ao meu redor, não a partir do que acontece dentro de mim, mas a partir daquilo que o Senhor é, e Ele é bom. Por isso o salmista diz: alegrem-se, o Senhor é bom. Entrem na sua casa com júbilos de alegria, porque Ele é bom. Cantem cânticos de festa, por quê? Porque o Senhor é bom. Nós servimos a um Deus bom. O nosso sofrimento, ele é real, claro que é, machuca muito, cansa demais, mas nada se compara à força que o Espírito Santo traz. Nada se compara com a convicção que nós temos de que o mundo pode acabar, mas se ele acabar eu vou estar feliz, porque eu vou para a glória. Até na morte eu encontro alegria se eu estou em Cristo. Olha só que coisa maravilhosa. Até na morte eu encontro satisfação. Chegamos no dilema de Paulo. Paulo, diante dos desafios da vida, diante da prisão, da iminente morte, ele chega e diz: gente, eu quero viver. Eu quero fazer muita coisa para Deus, mas eu também não me importo de morrer não, porque se eu for morrer, eu vou ver o meu Senhor. Então eu estou nessa. Será que eu morro? Será que eu não morro? Será que eu vivo? Tudo é alegria para mim. Nada é tristeza. Que nessa noite nós venhamos nos encher e sair daqui como homens e mulheres de Deus festeiros, transbordando alegria, transbordando gratidão, transbordando satisfação plena em Deus, transbordando o Espírito Santo, ao ponto das pessoas ou se contagiarem ou se incomodarem, mas que ninguém vai ficar indiferente quando eu chegar naquele lugar. Por quê? Porque eu sou alguém de festa, de alegria, a alegria que emana do trono do Rei. Já viu o quanto festa chama atenção? Eu moro num apartamento e quando um abençoado começa a assar uma carninha, já sobe o cheiro do sacrifício na hora. E não tem ninguém que consegue ficar indiferente ao cheiro do sacrifício. Eu às vezes até viro: nossa amor, acho que o vizinho está fazendo churrasco, vamos fazer um churrasquinho também? Contagia, motiva. Alegria contagia. Alegria motiva. E eu finalizo dizendo que não depende daquilo que acontece no seu interior. Não depende da sua motivação. Você pode estar triste, você pode estar sem motivos para comemorar, aparente, você pode estar passando por um momento de tristeza, mas a alegria e a ordem de festejar não depende disso. Os inimigos podem estar ao seu redor, não depende disso. Aquilo que te motiva, o seu combustível a festejar é o Senhor, Ele é suficiente. E aí eu te garanto que no momento em que você descansar e começar a festejar, a resposta vai vir. A bênção vai chegar. A provisão vai bater na sua porta. A libertação vai te encontrar. E grandes coisas você viverá, vivendo a plena alegria e festa do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Quero convidar você que veio aqui nessa noite e é um visitante, ou você já vem, mas nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero te convidar neste momento. Você sentiu a necessidade de festejar, você sentiu a necessidade de se entregar ao Senhor e entende que você precisa de Deus, que você quer entregar a sua vida a Jesus. Esse é o momento. Você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a sua mão. Nós queremos orar por você. Alguém que nunca confessou Jesus, alguém que nunca aceitou Jesus, que está desviado, talvez você tenha muito tempo que não vem na igreja e deseja nessa noite aceitar a Jesus ou se reconciliar. Levanta a sua mão. Nós queremos orar por você como família. Nós queremos nos alegrar e festejar a sua conversão. Alguém? Todos firmes em Cristo? Vamos orar então. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração e comece a pedir para que o Senhor te encha de alegria. Comece a pedir para que o Senhor te encha da verdadeira paz. Aquela paz que excede todo entendimento, aquela alegria que o mundo não pode te dar.
A festa que somente o Espírito de Deus pode conceder ao seu coração, que nenhum vício humano, que nenhum poder aquisitivo humano é capaz de preencher. Pai, nós clamamos a Ti, Jesus, venha sobre os nossos corações. Na primeira Páscoa, Jesus, na Páscoa do Êxodo, o povo de Israel não tinha motivo aparente para comemorar, Jesus. Naquela primeira Páscoa, ao qual o Senhor ordenou, matem um cordeiro e ofereçam em sacrifício, sentem à mesa, chame os seus vizinhos e comemorem. Naquela Páscoa, os inimigos estavam ao redor, a pobreza era iminente, aquele povo era tudo escravo, mas não foi dada a opção, eles sentaram à mesa e comemoraram a libertação que viria pela manhã, Jesus. Senhor, esse mesmo Espírito que moveu o povo de Israel, que nesse momento, Jesus, Ele vem nos mover também. O cenário pode ser difícil, os ataques intensos, mas não permita, Jesus, que nós vivamos a partir daquilo que a gente vê, mas nos conduz para que nós possamos viver a partir daquilo que o Senhor é. Nos ajude, Jesus, preencha os nossos corações. Venha, Espírito Santo de Deus, e nos conduza para vivermos plenamente para Ti, vivermos felizes em Ti, satisfeitos em Ti, plenos e convictos do Teu Espírito, arraigados, presos na Tua esperança. Não nos deixe, Senhor, amar o mundo de tal forma que nós começamos a abandonar a alegria dos céus, começamos a abandonar a certeza e a festa da eternidade por coisas perenes, coisas caídas. Não, Pai, nos conduz, Jesus, enche os Teus filhos de alegria, Pai, enche os nossos corações de alegria, Pai, para que nós possamos nos alegrar no Teu Espírito, Pai, nós possamos engrandecer o Teu nome por tudo que o Senhor fez, Pai, por tudo que o Senhor fará, no nome santo de Jesus.